Tá bom, pessoal. Quem conseguiu sobreviver aqui até o final, né? A ideia é que a gente consiga fazer uma coisa um pouco menos técnica, para a gente poder saber como que a gente vai, né, para isso tudo que a gente conversou agora de tarde. Então, a gente vai passar por 3 etapas principais aqui, tá? Não vai ser uma apresentação muito longa, vai ser mais uma conversa, uma coisa que provavelmente vocês acabam passando durante o dia a dia. Então, aqui a gente meio que fecha aquela abertura que foi feita na parte da tarde sobre a parceria com a Creative. A gente coloca um case ilustrativo e depois alguns cases reais dessa utilização de CAI, né, de CAD e de Teamcenter, por exemplo, de PLM, para a gente conseguir fazer as coisas de uma forma mais palpável. Porque quando a gente traz um case pronto, a gente é como se fosse um engenheiro de obra pronta, né? A gente olha assim, beleza, terminou ali, teve 10% de ganho, 20%, e o que isso tem para mim, né? Como que eu me encaixo nesse pedaço? Como que eu operacionalizo isso? Porque quando você pensa em empresas muito grandes, é difícil de ficar palpável para você. Então, aqui a gente, né, meio que retoma essa parceria que a gente está estruturando. Então, a gente tem a nossa forma de trabalho, tá? Ela basicamente passa por um processo de uma conversa comercial para ver se efetivamente existe um interesse, né, de andar para frente, né, nesse sentido, e fala, ok, vamos envolver o pessoal técnico. Aí a gente faz a avaliação, vê quais são as demandas, quais são as dores, o que vocês têm no cenário atual. Aí a gente apresenta o valor que a solução vai trazer e um cenário possível. Fala, olha, hoje vocês fazem desse jeito, a gente pode mudar e fazer dessa outra forma. Então, vocês vão ter esse tipo de ganho, né, a questão dos objetivos envolvidos. E daí vem a parte de fechamento, né, a agenda financeira, como viabilizar tudo isso, né, a parte do serviço, então a implementação, o treinamento, efetivamente, e o suporte, porque o suporte é um cara importante porque você está sempre na curva de aprendizado. Apesar de serem ferramentas simples, existem muitos recursos que, num primeiro momento, às vezes não tem demanda para a gente começar a abrir um nível de profundidade enorme. Então, a gente começa do básico e vai afunilando conforme vocês vão evoluindo na ferramenta e a própria empresa, né, às vezes ela quer avançar. Então, é para isso que a gente faz o último pedaço, que é o do suporte, justamente para a gente incentivar o uso da ferramenta para vocês não perderem esse investimento que vocês fizeram. Daí, assim, por que exatamente juntar 2 empresas para fazer um projeto, né? Então, como a gente tem aqui um colega colombiano, né, em última análise, é para você chegar em casa e falar assim, beleza, dorme tranquilo, que você vai estar amparado dentro desses problemas que você levantou, né? Vai ter gente profissional trabalhando com vocês para ajudar a resolver. Então, sem mais delongas, né, vamos começar agora a nossa historinha para poder fazer sentido uma sequência de etapas que ela seguiu, para vocês talvez se identificarem um pouco mais e verem assim, olha, de fato eu tenho um nível de maturidade X e eu preciso ir para frente, mas eu tenho alguma dificuldade de andar, como que eu vou fazer isso, né? Então aqui nosso exemplo vai ser de uma empresa chamada Delotio, tá? Que é uma empresa fundada lá pelo seu Frederico Chaves, e eles faziam chaves de fenda. Chaves de fenda, certo? Que é um produto relativamente simples, certo? Você tem 2 partes, uma parte de metal, outra de madeira, né? E esse modelo que tem aqui, ele é um modelo real, tá? Ele é conhecido como Perfect Handle Screwdriver, porque ele tem esse pega diferente, então ele é mais anatômico, ele é melhor para fazer parafusar. E daí, lá na empresa Delotio, eles tinham, né, muitas pranchetas e muitos projetistas, né, e todos eles faziam na prancheta, no papel, né, então, né, tudo na base da prancheta do papel, como sempre foi os projetos. E o que acontece? Os projetos eram simples, então tudo bem, é fácil você fazer um projeto simples no papel. Você tem lá as suas cotas, seu dimensionamento, fala, tudo bem, ok, eu consigo fazer no papel. Daí
eles falam assim, eu até considerei aumentar a complexidade do meu projeto, só que é muito infactível para mim aumentar a complexidade, prefiro ficar nas minhas pranchetas, porque senão ele ia chegar em umas coisas desse padrão. Daí o tempo foi passando, e eles falam assim, olha, eu vou comprar pranchetas melhores, né, para o pessoal poder trabalhar melhor, colocar os guarda-pós, ficar com o nanquim. E no final das contas o projeto era muito próximo, né, porque agora eu faço chave Phillips. Então ele continua tendo um projeto muito próximo em nível de complexidade, comprou pranchetas melhores, e falou, ok. Só que daí eles começaram a dar uma olhada no mercado. Eles falaram assim, pô, eu faço chave de fenda, mudei para chave Phillips, só que eu estou perdendo fatias de mercado, porque lá pela década de 60 começou a vir as furadeiras elétricas e tudo mais, e eles começaram a pensar, eu posso ganhar um mercado, porque eu já tenho uma expertise muito boa em chaves de fenda, então eu posso transformar isso numa coisa elétrica. E o que eu preciso fazer, né? Aí eles começaram a ver como é que eles iam trazer isso para dentro do computador. E daí eles começaram a ver que tinham várias ferramentas no mercado disponíveis. Então você começa a ver telas de última geração, né, o pessoal trabalhando ali motivado, todos os modelos CAD super bem avançados, evoluídos, né, o futuro. Então eles começaram a se posicionar de uma forma de querer avançar. Então eles querem sair da prancheta e falar assim, agora eu quero mexer no CAD para poder avançar, né? Então até garfo sendo feito ali no CAD, então, né? Então você tem várias coisas que você pode fazer ali. Ok, então eles pensaram, beleza, eu tenho aqui essa possibilidade aqui de colocar as coisas no meu CAD, só que eu ainda não tenho muita certeza de como é que eu vou fazer isso, né? Então eu imagino que uma meia dúzia daqui, né, talvez até um pouco mais, tenha passado por essa época, né? Eu não posso falar que eu passei por isso, mas eu compactuo com a felicidade na época que vocês deviam ter visto isso aí, e falo assim, pô, é o futuro. Então, muitas vezes o que você estava vendo isso há 30 anos atrás é o que o Garbin estava falando, era o que o Leandro estava falando hoje. Então você começa a fazer essas simulações de uma forma muito mais rápida. E daí o que acontece? O pessoal da Delute não conseguia saber para onde ir. Falou assim, eu quero avançar, mas eu precisava de uma mão, né? Então, de novo, aqui eu vou usar essa imagem, que eu gosto dela. Então, me dá uma ajuda, me diz para onde que eu vou, porque eu tenho as minhas demandas, eu tenho as minhas capacidades, mas eu não sei para onde eu vou. Então, a ideia é que alguém que conheça a área, né, mostre o caminho das pedras. Certo? Então, como é que isso foi feito no começo, né? Então, vou passar aqui para o Leandro comentar o começo desse processo, né? Então, esse processo teve vários passos que estão definidos em 5 tópicos importantes. Então, o primeiro problema que tinha essa empresa era que a ferramenta de CAD era obsoleta, era uma ferramenta que apenas atendia projetos em 2D. Então eles já estavam tendo problemas de que não podiam ter propriedades nos arquivos, não podiam fazer mudanças rapidamente. Era um processo complicado, por exemplo, integrar a parte de produto com a parte do ferramental, né, que implicava muito retrabalho a nível de trocas, dimensões e etapas do projeto em si, né. Então essa primeira parte era bastante complicada para essa empresa. Estava tendo problemas de produto não integrar, de não ter, por exemplo, as alterações que eram feitas no produto não incidiam na parte de engenharia, né? Então isso trazia bastantes problemas, né? De desperdícios, né? De tempo e muito esforço também para gerar informações, né? Porque não era aproveitado o projeto. Erros de fabricação e que realmente
e todo o projeto dessa empresa não acompanhava absolutamente nada, ou seja, tinha cópias diferentes, por exemplo, na parte de produção e as cópias da engenharia eram outras, então não existia nenhum tipo de comunicação em relação à engenharia de produto e o que estava na fábrica. Então, a solução foi, vamos a mudar esse panorama, vamos a ir a uma ferramenta 3D, né? Então, essa transição do 3D já ia ajudar a criar bibliotecas, a ter desenhos paramétricos, né? E poder realmente, essa informação que estava em 2D, poder deixar ela já para o 3D, para facilitar a visualização e pelo menos poder ter um gerenciamento básico dessa informação que estava sendo gerada na parte de engenharia, né? A parte de produção. Então aí o cliente optou pela opção do Soliege, né? Para ter esse trabalho relacionado a 3D, a arquivos de montagem, trabalhar a parte de chapas, né, chaparia. Então já foi um ganho bastante grande que o cliente teve já só na transição ao 3D. Certo. Daí assim, ele estava na parte do 2D, né, porque eram pranchas, daí quando ele começa a fazer a parte de querer ir para uma parafusadeira, uma coisa mais elétrica, ele precisa ter o 3D. Então essa migração do 3D foi uma coisa vantajosa, só que daí a gente esbarra num segundo problema, né? Porque daí você começa a gerar seus arquivos, e daí você tem muitos arquivos. E daí você precisa gerenciar esses arquivos. Que foi o segundo ponto. Então, a gente tem o gerenciamento da documentação. Certo? Então, assim, no primeiro momento, ele começou a gerar um monte de arquivos, e quando são poucos arquivos que você tem que gerenciar, ok, você faz o teu gerenciamento café com leite ali e consegue. Só que quando você começa a ter grandes volumes, você tem informações desconectadas, porque às vezes você tem problema de gerenciamento do projeto, nomenclatura e tal, e você tem muita dificuldade de passar o teu projeto, que é um item que não existe ainda do ponto de vista da empresa, que você está desenvolvendo, para o ERP, que é um ambiente em que você vai poder gerar uma ordem de fabricação para ela. Então, essa transição entre o teu CAD para o teu ERP, ela é muito manual e muito demorada. Então, você tinha muitos problemas, né? E isso implicava em alguns detalhes, né? Então, se você demora para fazer o teu desenvolvimento, você perde competitividade porque você aumenta o teu time to market. Você sobrecarrega a tua engenharia porque ela vai estar fazendo a mesma coisa repetitivamente. E isso faz com que você perca tempo de inovação. Então, o tempo que ela ia estar gastando para pensar em coisas novas, ela está em trabalho operacional. E, no final, essa parte do cadastro da ERP, você está exposto a erro humano. Então, às vezes era 10, você escreve 100, pronto, você acabou de fazer uma coisa muito errada. E daí, para conseguir resolver esse problema, tem o gancho com a palestra do Eduardo, que é o PDM+, né, que ele é um pouco mais do que o PDM de mercado, né, que é o PDM da Siemens, que ele cresce. Então, foi feita essa opção de pegar esse PDM e falar assim, eu vou estruturar a minha documentação e fazer integrações com os meus sistemas que eu mais uso. Então, eu vou colocar o Office ali dentro, vou colocar o CAD ali dentro, vou colocar, por exemplo, esse vínculo com o ERP. Então, uma vez que você gerou a tua lista de materiais, ela já passa sozinha para o ERP quando você libera o teu produto. Então, isso elimina muito o teu processo manual e ele ajuda a sincronizar o teu processo de revisão. Então, se fez uma revisão nova na tua montagem, no teu documento, você atualiza ela sozinho no RP. Certo? Então, aqui a gente tem um resumo do que a gente vai estar gerenciando. Então, os designs, então, os nossos documentos de CAD, a nossa gestão de lista de materiais, os documentos, né, como é que vão estar relacionados. Então, às vezes, você tem um documento CAD que tem um vínculo com um cara que é não CAD. Por exemplo, um documento de especificação, uma folha de cálculo, alguma coisa assim que tem que estar vinculada à tua ficha do CAD. E muitas vezes elas ficam em lugares diferentes. Então, quando você fala assim, esses caras estão vinculados, fica muito mais fácil de gerenciar.
Além disso, a parte de funções. Então, muitas vezes você tem grupos de pessoas que fazem o mesmo papel e elas têm que ter o mesmo grupo de permissões. Então, você tem que estruturar tudo isso. Só que a ideia é que ele já vem pré-configurado. Então, você ganha muito tempo de implementação e, ao mesmo tempo, você ganha acesso a melhores práticas do mercado, porque você não precisa inventar a roda de novo. Então, a ferramenta ela já é feita baseada em melhores práticas de muitas empresas. Então, se você está desestruturado, se você seguir essa linha, você vai conseguir ter o mínimo de organização para poder crescer da forma que faz mais sentido para a tua forma de trabalhar. E, ali no final, a parte de fluxos de trabalho, que é um cara muito potente, tá? Ele vai te dizer, em linhas gerais, como vai ser o processo de desenvolver algum produto, ou alguma peça, ou algum processo, e ele pode ativar alguns gatilhos automáticos. Então, por exemplo, quando eu passar para um outro engenheiro fazer a validação do meu projeto? Eu vou pegar e gerar um documento de especificação automático baseado nos atributos da minha montagem. Eu não preciso que ele crie manualmente. Ou, assim que eu passar para a próxima etapa, ele vai mandar uma mensagem para outro cara que ele precisa fazer uma outra atividade. Então, você começa a fazer gatilhos para que as outras pessoas recebam essa informação automático. Tá? Tudo bem. Então, ele foi lá, melhorou o CAD, colocou agora um sistema de PDM, e agora ele passou para um outro momento. Ele tinha alguns problemas que ele queria resolver. Certo? Então, assim mesmo como ia aumentando a complexidade de produto desse cliente, né? Aí começou a desenvolver aqueles projetos novos de já vamos a ter uma linha de furadeira para fusadeira, né? Então, aí já o cliente começou a ver que o projeto que ele estava terceirizando nessa parte elétrica, nessa parte de placa e circuito, né? Ela, na real, já estava representando um custo para a empresa, dessa terceirização. Então, não, vou internalizar meu projeto, né, para controlar esse custo de engenharia. Além disso, que já quando o produto estava no mercado, ele estava percebendo que já estava começando a ter problemas de engenharia, né, na parte de falhas, a parte de garantias, né? Então, a parte de pós-venda estava começando a ser um pouquinho mais complexa. Daí, o cliente pensava, tenho que especializar em engenharia e tenho que ter ferramentas para que realmente fazer uma validação do produto, né? E não ter que estar tendo um alto custo na parte das garantias e trocas de produto e tudo isso, né? Então, isso se estava implicando alguns problemas, né? Já estava tendo problemas nos lucros, já os clientes, logicamente, que já estavam identificando o produto como um produto que tinha problemas, né? E pois que estava dando realmente um retrabalho nessa parte de engenharia, né? Então, ali a solução se foi, vamos a fazer interno nosso desenho elétrico, a parte eletrônica ali, e vamos a melhorar nosso CAD, então vamos a passar uma ferramenta high-end, né? E vamos a integrar nosso projeto, porque o projeto que estava desenvolvendo o cliente ainda não estava totalmente integrado, né? E vamos a fazer a aquisição de uma ferramenta de simulação, vamos a melhorar o projeto, né? E vamos a fazer realmente engenharia preditiva. Então, o que nós vamos a mudar ali, vamos a realmente fazer dentro da engenharia, né? Então, aí, nesse caso, optaram por NX, né, para desenvolver a parte de projeto, e a plataforma SimCenter para poder fazer já diferentes tipos de análise na parte mecânica, na parte térmica, né? Poder fazer procedimentos de melhoria de produto, né? Como estava falando anteriormente. Então, aí, nesse caso, já com a ferramenta NX já integrada com TeamCenter, então eu já conseguia ter já
um controle melhor do projeto, já conseguia desenvolver, né, coisas relacionadas a pesquisas, né, pesquisas mais especializadas, conseguir prever mudanças no projeto, né. Então, que seria a parte de pesquisa, resultado. Por exemplo, nesse caso, poder selecionar o tipo de bateria disponível para o produto. Então, já o cliente, com esse histórico que tinha de engenharia na parte de CAD, já conseguia e consegue ter já um melhor domínio do projeto, né? Então, já rapidamente, já ele podia tomar decisões a nível de produto, né? A nível de definir se gerava uma versão diferente desse produto, né? E poder ter realmente um controle mais específico e mais centralizado dessas informações de engenharia, né? E já com a plataforma SimCenter, então, beleza, já nós temos já aprimorado nossa engenharia de produto, né? Então agora vamos a fazer processos de validação de engenharia, então abrir nosso produto, né? Integrar também com a solução SimCenter, né? E a partir daí vamos a fazer um setup, né, de análise por elementos finitos, né, analisar as condições de temperatura e pós-processar, né, o que seriam as condições de malha, carregamentos, né, e conseguir prever que o que poderia acontecer com certas condições de funcionamento no produto, né, se poderia dar problemas de sobreaquecimento, né, de problemas, por exemplo, que esse aquecimento está afetando as propriedades mecânicas dessa furadeira, essa parafusadeira do produto, né? Então, também são condições importantes que o cliente já estava prevendo, né? E que a partir das ferramentas da plataforma SimCenter já estava começando a prever e estava começando já a implementar internamente dentro da engenharia, né? Então já foi uma mudança bastante importante e logicamente que já começou a ver o lucro, né? E já na redução das trocas de peças, de questões de garantia, né? Então ali já conseguiu realmente ter um gêmeo digital para conseguir fazer esse tipo de análise dentro da plataforma SimCenter, né? Então, a plataforma também, falando de um modo geral, ela integra os principais solvers no mercado, especificamente o solver Nastran, que é um dos solvers com mais tempo de permanência no mercado, né? Então, ele já consegue fazer diferentes tipos de análises e conseguir obter relatórios, já ter um controle melhor e domínio da sua engenharia internamente. Bem, tudo bem. Então, assim, tudo isso é dentro da mesma plataforma. Então, quando ele falou assim, eu vou colocar ali o meu PDM, vou colocar um CAD novo, vou trabalhar com CAI. A gente está tudo falando da mesma plataforma. Então, você é um CADista, você usa a tua ferramenta e você, de dentro do CAD, você pode acessar o SimCenter. Você, de dentro do Word, pode trabalhar com o SimCenter também. Tá? Então, está tudo integrado. O SimCenter, NX, SimCenter. E daí, uma vez que a engenharia estava estabelecida, falou assim, ok, eu vou expandir para outros setores, né, que estão diretamente envolvidos com os meus produtos, né? Então, inicialmente ele tinha esse trabalho com silos, né? Então, os silos é basicamente aquela ideia de, eu sou comercial, eu trabalho com a minha parte aqui, ok, pedido de venda, joga por cima do muro, vai para o outro lado. A engenharia desenvolve, terminou, joga por cima do muro. Então, você tem setores muito bem definidos, mas que não se comunicam de uma forma adequada, tá? E isso causava alguns problemas. Então, esses silos, eles não geram uma conexão com os outros setores.
você tem essa infobesidade, né, que é como se fosse uma quantidade muito grande de informações que não necessariamente vai te trazer algum tipo de resultado. E você tem um excesso de papel na fábrica, porque às vezes acontecia de fazer o desenvolvimento, falar assim, imprimir, levar para a fábrica. E daí, por algum motivo, você tinha que fazer uma alteração no desenho. Aí, dá-lhe correr para a fábrica, coleta todos os desenhos, dá o desenho novo. Então, isso aí também foi um problema que foi levantado. E as implicações principais disso eram uma ineficiência generalizada do processo de gerenciamento do teu fluxo de informações. Então, você fazia muitas atividades que não geravam valor nenhum. Então, você gastava muito tempo fazendo coisa que não precisava. E você perdia informações, né? Você não tinha o controle do que você estava fazendo. Então, a solução para resolver isso foi colocar aquela ideia do PDM+, e expandir para os outros setores, que daí ele viraria o PLM. Então, fazendo aquela ponte com a palestra do Eduardo, você fala assim, enquanto eu estou focado na engenharia, eu estou aqui no PDM+. Quando eu vou expandir para os outros setores que estão envolvidos, a gente vai pegar e trabalhar com as ferramentas do PLM, que são muito mais poderosas e te permitem muito mais coisas, né? Então, aqui tem só uma ilustração dos silos, né? Então, você tem a tua etapa de projeto, joga para frente, passa para os processos, passa para a fábrica, passa para serviços, daí volta, cada um tem um grupo de sistemas, e isso eu imagino que aconteça na maioria das empresas de vocês. Então, esse é um cenário que não é desejável se você quer ter uma forma mais eficiente de projetar. Então, a ideia é a gente quebrar esses muros e fazer uma estrutura sem silos com aquela ideia de verdade única, certo? Pode ser a verdade única da sua esposa, mas eu acho que a ideia aqui é a ideia da verdade única da empresa, que todo mundo tem acesso à mesma informação atualizada, né, tudo ao mesmo tempo. E daí, no final, né, a gente volta a bater naquele ponto de compartilhamento com o pessoal que está num ambiente externo à empresa. Então, a gente vai conversar com o fornecedor, vai conversar com o pessoal de cliente, justamente para a gente conversar e entender quais são as demandas. Então, no caso do nosso case, foi desenvolvida uma rede de fornecedores, né, de revendas, e eles tinham muita dificuldade de se comunicar. Porque daí eles acabavam perdendo as versões de documentação que era gerada e eles não podiam dar sugestões que os clientes passavam para eles. Então, o produto ele tinha uma inércia muito maior e dependia da equipe de engenharia para poder melhorar. Então, para poder resolver esses buraquinhos, né, no meio do caminho, foi feita essa opção de compartilhar na nuvem com as revendas, tá? Que é justamente o que o Eduardo tinha mostrado naquele vídeo, né, da cafeteira. Então aqui a gente só tem a ilustração, né, de ter o ambiente interno da empresa, que você tem lá engenharia, comercial, aqui já é um PLM, porque ele está envolvendo outros setores, e conversa com quem é de fora. Então, quem é revenda, quem é fornecedor, quem é cliente, quem é terceiro. Então você consegue fazer desenvolvimentos conjuntos, você consegue fazer alinhamentos de algumas etapas do projeto que são críticas, tá? Então, trazendo aqui um resumo do que a gente passou pela empresa Delúcio, aqui a gente tem o nível de maturidade que ela passou. Então, ela começou pelo processo de instrumentalizar tudo. Então, ele migrou de um CAD 2D para um CAD 3D. Aí, ele passou para uma gestão de documentação. Então, ele começou a colocar o PDM+, fez a integração com os softwares que ele já tinha. Passou por uma etapa de excelência na engenharia, então ele aprimorou os processos da engenharia e falou, agora o meu desenvolvimento de produto está mais redondo. Ele subiu para uma etapa de expansão, então ele falou assim, os outros setores vão enxergar o que eu estou tendo e a gente vai fazer isso de uma forma estruturada. E, por fim, chegou a etapa de compartilhamento externo. Então, todo mundo que está vinculado com esse produto vai ter acesso a isso. Aqui mais um parênteses, né? Essa parte de compartilhamento externo, às vezes ele é útil para quem é do time de campo, que muitas vezes não tem acesso ao que o pessoal da sede está tendo acesso. Então,
ele é um cara legal para a gente poder colocar nesses casos. E daí aqui foi um passo a passo de um case ilustrativo, né, porque talvez seja um pouco mais palpável para a realidade da maioria que está aqui, mas a gente também tem os cases reais, né, que são situações que trouxeram benefícios, né, para as empresas que adotaram esse tipo de combinação de CAI, PLM, né, e fica à vontade para passar um pouco por eles. Sim, então aqui nós temos três casos de 3 empresas mundiais que tiveram tomaram a decisão de mudar para soluções da Siemens Digital Industries, né? Então, ali, por exemplo, o caso da Electrolux, ali tem vários produtos da plataforma, né, a nível mundial. Então, já, por exemplo, um dos ganhos, né, que eles tiveram foi a redução do tempo de desenvolvimento de 20% a 30%, que isso é bem importante para, né, que como foi falado nas anteriores palestras, né, que uma coisa é o tempo de desperdício, né, que se tem às vezes que é irrecuperável, né, mas essa redução do tempo de desenvolvimento é bem importante também, porque esse tempo se pode investir em inovação de produto, né, em pesquisa, em melhorias em relação aos produtos, né. Então, já são empresas, por exemplo, como o caso da Electrolux, que já dependem muito dos processos de validação de engenharia, não somente para inserir-se rapidamente, inserir um produto rapidamente no mercado, mas sim para também cumprir com certificações a nível de legislação, né? A nível de UL, Inmetro, né? Legislações de certificação em outros países em relação a produtos elétricos, né? E o mesmo também que cada dia a demanda maior de menos consumo de energia elétrica, né? Aí uma tendência a mais adiante ter uma crise energética global. Já não sei se estamos agora, mas sempre a tendência é que os produtos sejam mais eficientes no consumo de energia elétrica, né? Já, por exemplo, o caso da Sulzer, uma multinacional sediada na Suíça. Esta empresa, como tal, possui grande parte das soluções da Siemens Digital Industries, né? Integrada em todos os processos, né? Na parte de fundidos, na parte já de desenvolvimento de produto. E praticamente é uma solução padrão a nível mundial em todas as suas fábricas, né? Então, é uma empresa que tem mais de 15.000 empregados e fábricas em quase todos os continentes do mundo. E já temos uma empresa na China, que é a Ayer Machine Tool Group, que é uma empresa que possui o Solid, né, mais integrado já com outras soluções do mercado. Então, eles já também uma empresa que fabrica prensas, e aí, devido ao aumento da complexidade do produto e das linhas de produto e o número de peças desses produtos, então já adotaram a solução, né, para manter as listas de componentes atualizadas e padronização de dados de produto, facilitar o desenvolvimento de novos produtos a partir do que existia já dentro da empresa, né? E, logicamente, já a redução dos ciclos de desenvolvimento de engenharia. Além disso, que eles puderam expandir-se a outros tipos de prensa, né? Já não somente vamos fazer uma prensa para punçoamento, vamos fazer prensas para conformação, para outro tipo de aplicações que fazem que o leque de produtos desse cliente seja maior no mercado, né? Certo, então assim, aqui foram os cases que a gente passou, né? Obrigado por terem ficado até aqui.